Jesus foi se encontrar com João e ser batizado por ele. Celebramos hoje o batismo de Jesus. Com esta celebração, encerramos o tempo do Natal e iniciamos o tempo comum. E hoje gostaria de destacar 2 batismos. O batismo que Jesus recebe e o batismo que Jesus concede a todos nós. E falando sobre isso, então, falaremos do batismo de Jesus, do nosso batismo e da coerência que somos chamados a ter e viver como batizados. Voluntariamente, Jesus se submete ao batismo de João Batista, não para ser purificado, mas para purificar a água, para dar à água a força vivificante de vir a ser a matéria do nosso batismo. Marca o início solene do ministério público de Jesus. Até esse momento, a vida de Jesus foi uma vida comum, discreta, uma vida cotidiana. Mas agora, a partir do batismo, ele vai dar início ao que chamamos de vida pública. Seus ensinamentos, seus sermões, seus milagres, a escolha dos apóstolos, a formação dos apóstolos, que vai culminar com o mandato, com o envio dos apóstolos, a evangelização e a batizar as pessoas. Ide por todo o mundo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Catecismo da Igreja vai dizer, foi em sua Páscoa que Cristo abriu a todos os homens as fontes do batismo. O sangue e a água que escorreram do lado transpassado de Jesus crucificado são imagens do batismo e da Eucaristia. Sacramentos de vida nova, que nos possibilita nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito. Na cruz está todo o mistério de salvação. Lá, ele sofreu por você e por mim. Lá nós somos redimidos, lá nós somos salvos, e lá nós nos tornamos, você e eu, instrumento de salvação. Pensando um pouco em nosso batismo, temos, e todos nós já ouvimos, alguns dos nossos queridos idosos com uma ideia nem sempre tão acertada sobre o batismo. Já ouvimos, a maioria de nós. A criança era muito agitada, aí vinha o idoso e dizia, não batizou ainda? A criança vivia doente, e aí vinha o idoso, não batizou ainda? Né? Tem que batizar. Era um pouco a ideia dos antigos, né? Embora isso não tenha a ver com a doutrina. O que significa o batismo cristão, o batismo católico? O Catecismo da Igreja, a partir do número 1262 em diante, vai falar sobre o batismo. 2 principais efeitos: a purificação do pecado, seja os pecados atuais para quem é jovem, para quem é adulto e foi batizado, seja o pecado original. Então, o perdão do pecado é a primeira finalidade, o primeiro efeito. E o segundo, o novo nascimento, o nascimento para uma vida nova. Nós fomos criados como criaturas, mas depois, a partir do batismo, elevados à categoria de filhos amados de Deus. Não só criatura, mas filhos de Deus, filho amado de Deus. Realidade que temos que aprofundar sempre mais o que é ser um filho de Deus. E aí continua o Catecismo da Igreja. Incorporados em Cristo pelo batismo, o batizado é configurado a Cristo. São José Maria Escrivá vai dizer, não somente outro Cristo. Nós nos tornamos o mesmo Cristo, ou temos a possibilidade de nos tornar o mesmo Cristo.
uns para os outros. É o mesmo Cristo a ser refletido em nossa vida, na minha vida e na tua vida. É olharem para nós e encontrarem o mesmo Cristo. Então, e ainda o batismo, ele nos concede uma marca, um sinal indelével, que nada virá apagar. Mesmo que a pessoa depois siga outros caminhos, negue Deus, nunca vai deixar de ser católica. Papa Bento, ele estabeleceu uma máxima: uma vez batizado, sempre católico, né? Não importa qual rumo dê a vida, porque o sacramento imprime um caráter, uma marca indelével. Depois, o batismo faz-nos membros do corpo de Cristo, membros uns dos outros e incorporados à igreja. São Paulo, em 1 Coríntios 12, tem a imagem da igreja como um corpo. Nesse corpo, Cristo é a cabeça e nós somos os membros desse corpo. Todos nós somos membros do mesmo corpo. E todos nós, então, fazemos parte da igreja. Por isso podemos nos chamar de irmãos. Daqui a pouco iremos dar sequência à Santa Missa, iremos rezar o Pai Nosso. Iremos começar dizendo: Pai Nosso. Pai de todos nós. Logo, somos irmãos. Irmãos uns dos outros. E tem um tema mais específico de direito canônico, que pouco é falado, e que talvez valeria a pena também darmos mais ênfase a essa temática. A Igreja Católica reconhece batismo válido de várias igrejas evangélicas. Tanto que a Igreja Católica não vai batizar novamente uma pessoa batizada, tem uma listinha das igrejas com batismo válido, né? Então não vai batizar novamente. Se a igreja reconhece que o batismo dessas igrejas são válidas, elas são o que? Nossos irmãos, irmãs, legítimos, não inimigos, nem adversários. Eles podem nos ver de forma diferente, mas nós temos uma doutrina sólida, uma doutrina milenar. Não é o entendimento da cabeça de um padre, não, é uma doutrina milenar. Então, se reconhece o batismo, somos irmãos. E se essa atitude cordial e essa atitude familiar não vem de lá para cá, tem que partir daqui para lá, porque temos que ter esse entendimento claro de direito, né? Não é a opinião do padre, isso aqui é direito canônico. Bem, então, membros do mesmo corpo, incorporados à igreja. Nós somos a igreja. Não é o padre a igreja, você é a igreja. Você é a igreja católica, você é a igreja de Jesus Cristo. Às vezes, a pessoa está no hospital, a igreja não veio aqui. Como não veio? Quantos de vocês passaram por lá? Tiveram presente, visitaram? Vocês são a igreja. E precisam deixar claro a presença de vocês na sociedade como presença da igreja. Isso parece que não está claro na cabeça de tantos católicos. O batismo torna a pessoa capaz de fé, de esperança e de caridade. Capaz de crer em Deus, capaz de esperar em Deus, capaz de amar a Deus. E ainda concede o poder de viver e agir sob a ação do Espírito Santo. Permite a pessoa crescer no bem pela prática das virtudes. O batismo, ele concede a todos nós o organismo espiritual para poder desenvolver. Toda a estrutura espiritual já nos é concedida em potência no batismo. Portanto, precisamos desenvolver tudo aquilo que nós recebemos no batismo. O batismo tem que ser redescoberto, tem que ser vivido por todos nós.
porque lá nos foi dado uma estrutura espiritual, um organismo espiritual a ser desenvolvido. E tendo dito isso, entramos então no terceiro ponto, a coerência de vida. Não basta ser batizado, é preciso viver como alguém que é batizado. Nós temos na sociedade, uma sociedade majoritariamente de batizados. Só não tem coerência. Mas temos uma sociedade de batizados. E quando olhamos nas próprias celebrações, todos que vão em celebrações vivem com coerência o seu batismo? Penso que não. Deus, Ele não se impõe a nós. Deus, Ele nos cria, Ele nos eleva à categoria de filhos amados pelo batismo, mas Ele nos dá a capacidade de negá-lo. Há um texto de Santo Agostinho, século IV, V, o livre-arbítrio, já na tradução para o português, distinguindo liberdade de livre-arbítrio. Livre-arbítrio, capacidade de escolha. Liberdade, a escolha do bem. E o bem sempre entendido como o alinhamento com o querer de Deus. Então, temos a capacidade de escolher. E podemos escolher não termos uma vida coerente com o batismo que recebemos. E, infelizmente, muitos fazem essa escolha. Como é importante tomar consciência da grandeza desse sacramento e poder assumi-lo com gratidão e com entusiasmo. Gratidão por quê? Porque fomos elevados à categoria de filhos de Deus. Passamos a fazer parte da vida divina. E entusiasmo porque esse sacramento nos fez cristãos, católicos, membros da igreja. Assumir o batismo é professar o credo, celebrar os sacramentos e praticar os mandamentos. Vamos rezar o credo. Sabemos de cor, mas entendemos o que gravamos? São sentenças curtas. Creio em Deus Pai. Mas o que é crer? Quem é o Pai? Conseguimos explicar o credo que professamos? Temos católicos que acreditam em reencarnação, que é totalmente oposto à ressurreição. Professa o credo, mas acredita em outra coisa contrária daquilo que professa. Quantos homens sabem escalar o seu time? Agora estamos abrindo a temporada de futebol de novo, né? Que bom, estava com saudade já, né? Sabem escalar o time, mas não sabem quais são os 10 mandamentos. Não sabe. E se não sabe nem citar quais são os 10 mandamentos, como vai viver os mandamentos? Como vai ter a vida definida e determinada pelos mandamentos que não sabe nem quais são? Você e eu que somos batizados, somos chamados a crer, professar o credo, celebrar os sacramentos, viver os mandamentos. Mas para isso, precisamos ter entendimento do que é o credo, do que são os sacramentos e do que significa os mandamentos. Por isso temos que estudar. E eu tenho dito isso com frequência. Quantos de nós não estudamos nada mais do que a catequese da infância, a crisma quando adolescente, mas depois seguimos o ensino médio, fizemos faculdade, pós, mestrado, doutorado, mas só que a resposta de fé ainda é infantil. O conteúdo que eu tenho para responder aos meus questionamentos são infantis.
desenvolvi a parte intelectual, tantos questionamentos, mas não acompanhei a evolução do entendimento de doutrina. Você que é um homem maduro, mulher adulta, questionamentos adultos, com entendimento doutrinário infantil, uma incoerência. E não se dedicam a ler, a estudar, a aprofundar a fé. O batismo, que nos configura com Jesus Cristo, deve levar-nos a amar. Saber compreender, sempre desculpar as fraquezas do nosso próximo. Mas nós estamos na igreja, alguns de nós rezam um terço diariamente, né? Infelizmente não todos, e quem reza, reza pelo menos 6 vezes o Pai Nosso. Perdoai-nos como nós perdoamos. Mas perdoamos os irmãos? Geralmente não. Guardamos mágoa, catalogamos as pessoas que temos mágoa, e até temos uma torcidinha para que ela se dê mal. E quando a pessoa se dá mal, a gente pensa, satisfeito da vida, merecia, Deus fez justiça. Vejam só, depois entra na fila da comunhão, de mãozinha posta, olhinho virado, parecendo um santinho, e não sabe amar. Não está comprometido com o amor. Isso não é uma teoria, isso é para ser uma prática, isso é para ser um comportamento, isso é para ser uma marca nossa de cristãos, estarmos comprometidos com o amor. O amor aos outros há de traduzir-se, sobretudo, por um verdadeiro espírito de serviço e doação. Deveríamos então ter na igreja homens e mulheres servidores, porque somos servidos e servimos, mas não, temos uma multidão que só quer ser servido, chega na missa em cima da hora, quando não chega atrasado, e quando o padre vai dar bênção no final, já está na porta em pé, termina o sinal da cruz, já está no portão para fora. Colocar a vida a serviço. Se eu entendo que eu sou chamado a amar os irmãos, e para amar eu também eu sirvo, a minha vida precisa ser um dom para o irmão, um serviço para o irmão. E essa é a grande mudança para esse ano de 2026. Termos uma paróquia majoritariamente de homens e mulheres servidores. Fugir de cumprir a vontade do Pai é como negar o batismo. Termino aproveitando a oportunidade por uma orientação. Todos podem ser batizados. Deus não faz acepção de pessoa, Deuteronômio 10. Todos podem batizar os seus filhos, mas somente alguns podem ser padrinhos. Aproveito a oportunidade para falar sobre isso. A pessoa só é católica quando termina a iniciação à fé. Para isso tem 3 sacramentos: batismo, primeira comunhão e crisma. Quando termina de receber os 3 sacramentos, terminou o processo de inserção à fé católica. Quando a pessoa termina o seu processo de iniciação à fé, ela teoricamente está habilitada então a introduzir outra pessoa na fé. Difícil entender isso? Parece que porque o povo até hoje não entendeu, e quer vir para a igreja reclamar porque a igreja não autorizou ser padrinho ou ser madrinha. E não é só isso. Deveria alinhar a recepção dos sacramentos com a coerência de vida, que foi o tema anterior. Padrinho é aquele que ensina pelo exemplo. E chamamos o amigo, a amiga, que não tem vida religiosa, que não tem o que ensinar, não tem o que transmitir, para ser padrinho de nossos filhos, para ser o nosso padrinho de crisma.
para ser padrinho de casamento, encontrei aqui em Rio Bonito, um hábito de ter 20, 30 padrinhos no casamento. Se apertar tudo, não sai um. Que na hora da dificuldade, não tem o que dizer para agregar ao casal, para instruir o casal na fé. E parece que esse é o comportamento padrão. Pensar um padrinho, deveríamos pensar um homem e mulher, com os sacramentos, mas com coerência de vida cristã. Nessa celebração de hoje, peçamos a Deus a graça da coerência de vida. Trilharmos um caminho de conversão que seja coerente. Aquilo que eu professo é aquilo que eu vivo na igreja e fora da igreja. Que as pessoas possam olhar, coerência de vida, é as pessoas poderem olhar para nós e encontrar Jesus em nossa vida. Você não pode ter um comportamento na igreja e fora da igreja um outro comportamento. É isso que temos que pedir a Deus hoje. Senhor, eu já sou batizado, mas me ajude a ter mais coerência, me ajude a viver o batismo, a assumir o meu batismo, com tudo aquilo que me responsabiliza a ser batizado. Ser um filho teu, uma filha tua. Que Deus nos ajude a alcançarmos isso, porque chegou a hora que não basta ter igrejas cheias, importa termos cristãos coerentes. E nesse ano de convivência, dia 22, fazemos um ano juntos. Já deu para ver. Eu não estou preocupado com a aceitação. Eu não estou preocupado em que as pessoas me tenham com muita estima. Eu quero formar homens e mulheres coerentes na fé. Sem medo, sem receio e sem respeito humano. Porque o que tiver que ser dito, vai ser dito. Não vai ser calado e nem vai ser omitido. Porque a minha missão não é agradá-los, é formá-los, torná-los santos, tornar homens e mulheres com coerência de vida. É isso que desejamos, é isso que hoje peço a Deus nessa Santa Missa, para essa comunidade e para toda a nossa paróquia. Homens e mulheres que trilhem um caminho de conversão e alcance coerência de vida, assim seja. Amém.